início, né, a nossa aula assíncrona do encontro da unidade 3, nós temos aí um encontro sobre derivadas, ainda nessa unidade sobre a temática de derivadas, né? E antes de iniciarmos um pouco o conteúdo que estava programado para hoje, eu quero novamente falar com vocês sobre o cronograma, sobre as nossas datas, chamar a atenção novamente, certo? Porque nós estamos chegando no finalzinho do componente. Vocês já têm as notas, já lancei todas as notas da unidade 1, da unidade 2, vocês já sabem como é que está a situação de vocês, né? No quesito de nota, quanto é que vocês precisam para tirar nessa terceira unidade, como é que está essa situação com relação às possibilidades de ir ou não para uma final. E aí, esse é o momento, viu, amados? Então, o momento de vocês estarem agora correndo atrás de um possível prejuízo, ou estão agora se dedicando para ficarem bem mais tranquilos lá na frente, é esse momento. O que é que acontece, viu, amados? Na unidade 2, houve diversas pessoas que não enviaram arquivos nenhum, então não teve respostas, né? Com relação a arquivos, acabaram ficando com nota 0 na unidade 2, o que é muito, muito complicado, né? Influencia bastante na nota de vocês essa atividade. Várias pessoas também enviaram fora do prazo. Então, eu já tinha comentado antes, já tinha falado sobre isso, que todas as pessoas que tivessem enviado fora do prazo, que não seria aceito. E o mesmo vale também para o nosso plano de aula. Por isso que eu vou frisar novamente o nosso cronograma, frisar as datas, conversar com vocês sobre isso, né? Para que vocês não deixem para a última hora, porque a ideia é que nós vamos ter um questionário online nessa terceira unidade. Então, a unidade também é um pouco mais puxada por conta disso, porque a gente tem o nosso questionário online e nas proximidades de uma final. Então, quem precisar, né, de uma prova final, vocês vão estar assim, muito próximos do questionário para a prova final, o que não é legal, o que é ruim, é cansativo, certo? Então, eu preciso que vocês tenham muito cuidado nesse momento, certo? Vamos falar um pouco sobre o nosso cronograma, que eu estou compartilhando com vocês, né? Cronograma da unidade 3, para me frisar com vocês de novo. Sobre essas datas. Você está compartilhando, Amados? Já, está aparecendo, tá. Pronto. Ó, o nosso encontro de hoje vem também falando sobre derivadas, e como a gente já teve início da derivada da função composta, funções elementares, nós vamos falar um pouquinho sobre as regras de derivadas, que vocês já viram, eu vou frisar novamente, porque são as regrinhas mais importantes assim, de derivadas. Aquelas regrinhas que a gente viu na semana passada, no final, no segundo momento da aula, são as regras mais importantes de derivadas. E o que nós vamos ver hoje são alguns procedimentos para facilitar o cálculo, certo? Algumas continhas vocês podem resolver de método mais rápido, e é o que nós vamos ver hoje, que é a derivada da função composta. As funções elementares são algumas derivadas que são práticas, são objetivas, então a gente já disponibiliza o resultado de imediato. Então, são aquelas derivadas que, quando vocês observarem o formato, vocês já vão saber o resultado sem precisar calcular. Existem algumas demonstrações, mas a gente não vai entrar nesse mérito por conta do tempo, certo? Nos arquivos de vocês tem algum material também, vocês podem estar lendo. E se der tempo, pessoal, eu queria iniciar rapidamente a fala das derivadas sucessivas. Porque aí, quando chegasse nesse encontro final, que é o encontro do dia 7, a gente faria uma revisão geral de tudo que está relacionado a derivadas a esse último bloco. Então, qual era a minha ideia? Ver se hoje a gente tem tempo para iniciar essas derivadas sucessivas, a depender do andar da carruagem, né? E aí, quando for no dia 7, a gente faria aí uma revisão geral sobre tudo de derivadas. E aí a gente finalizaria, né? Sobre tudo de derivadas. Vou voltar para as nossas datas, dia 14/7, certo? 14/7 é o último dia para que vocês estejam enviando nosso plano de aula. Esse plano de aula vale 3. Então, eu sempre friso, pessoal, eu não sei se vocês também já perceberam, isso é algo
da professora Deisiane, né? Eu sempre fiz no momento inicial do nosso encontro ciclo sobre as datas, porque eu gosto muito de cumprir ao pé da letra as datas, certo? E aí o aluno também ele pode acompanhar sobre essas datas também, para depois não dizer, professora, mas eu enviei 2 dias depois, eu enviei 5 minutos depois. Então, a gente tem que seguir também que manda as datas. Então, a data limite para o envio do plano de aula no dia 14, no dia 12 é o nosso questionário online. E, amados, vou chamar a atenção, que já falei isso na outra aula, vou chamar a atenção agora, é o seguinte, quem precisar, né, de uma segunda chamada desse questionário online, tem que fazer urgentemente. Então, se no dia 12 vocês não conseguirem fazer esse questionário, no dia seguinte, você já tem que encaminhar o pedido de segunda chamada, porque a segunda chamada está marcada para o dia 14. Dia 14/7, a gente tem que fechar tudo. Tudo. Fechar todas as notas para poder mandar o mais rápido para vocês, porque na outra semana é a nossa final. Então, vocês têm que finalizar tudo comigo até o dia 14/7, para poder, nesse final de semana, nessa data aí, né? A gente está enviando todas as notas do Sagres para vocês verificarem a situação de vocês, porque imediatamente vai ser a final. Na outra semana, se não me engano, já é a final, dia 21, se não me engano, 21, 27. Então, assim, vai ser bem próximo. Então, vocês precisam também de tempo para se organizar. Não sei se vocês estão fazendo outra disciplina pesada, mas eu acredito que sim, se não me engano, tem álgebra também, né? Que são disciplinas que requerem que vocês estejam se dedicando um pouquinho mais. E aí eu já aviso para vocês, certo, amados? Então, estou frisando novamente que o dia 14/7, além de ser a data limite para o envio do plano de aula sobre derivados no valor de 3 pontos, é a nossa segunda chamada do questionário, caso vocês precisem. Questionário do dia 12. Só não se esqueçam de estar entrando com o pedido. Então, caso vocês queiram, né, fazer a segunda chamada, que entrem com o pedido dessa avaliação. Alguém quer perguntar? Eu acho que alguém suspendeu. Professora? Alguém quer perguntar sobre os nossos cronogramas, sobre as nossas atividades? Eu, professora, posso falar? Pode. Professora, é o seguinte, quando a avaliação da unidade passada foi a atividade que a gente enviou. Só que, no caso, quando é questionário online, a gente consegue ter o retorno com relação à correção das questões. Aí eu gostaria de saber se é possível dar um feedback para o aluno da questão onde errou, onde foi que perdeu uma pontuação, porque quando é questionário fica fácil da gente acompanhar. E pelo outro modelo, não. A gente só tem a nota, eu só tive minha nota. Certo, eu vou lançar o mais rápido para vocês o gabarito. Você fala da unidade 2, né? Isso mesmo. Pronto. Na unidade 2, eu vou lançar um gabarito que são sobre todas as questões. E aí vocês mesmos vão observar o gabarito, observar a prova de vocês, analisar se o que corrigiu, né? Se está batendo com o que vocês acham que está correto. Isso. E aí vocês têm um prazo aí de um período de até 48 horas depois que for lançado o gabarito, para vocês estarem entrando com pedido de recurso. É algo que diz respeito à avaliação, que vocês acham que não corrigiu adequadamente, ou vocês acham que a pontuação foi a nota que descontou uma pontuação que não precisava e tal. Então, assim, vocês vão ter o gabarito, vou disponibilizar, né, daqui a pouquinho, e vocês têm um período de 48 horas, viu, pessoal? Então, 48 horas após o gabarito sendo divulgado, vocês terão esse período para entrarem com algum recurso, algum questionamento. Vocês podem entrar diretamente no AVA mesmo, onde for disponibilizado, vocês já podem entrar com pedido, caso vocês queiram. Só vou chamar a atenção de um aluno que postou no fórum sobre algum print de alguma tela, e nesse print não constava as imagens das respostas. Então, para essa aluna, o print tem que ter as respostas, viu, pessoal? Porque assim, ela colocou um print, mas no print não consta que vocês enviaram as respostas. Então, tenham muito cuidado com isso também, viu, pessoal? Vocês verifiquem a internet de vocês, verifiquem na hora que for enviar o arquivo se carregou, para poder vocês não serem prejudicados. Porque às vezes vocês pensam que enviou,
não carregou todo, e na hora que vocês finalizam a atividade de vocês, não foi carregado os arquivos, e aí vocês acabam também ficando sem a nota. Certo, amados? Mais alguém tem alguma dúvida? Mas aí o gabarito vai ser disponibilizado para vocês já, já. Tranquilo, amados? Podemos falar agora um pouquinho daquelas propriedades. Ver se vocês ainda lembram, né, das propriedades de derivadas. Falar um pouco das derivadas, ver como é que vocês estão aí com relação a esse ensino, porque aqui é a parte mais que eu acho, né, que eu considero a parte mais prática da derivada, mais importante da derivada. Então, tudo que a gente vai ver a partir disso são consequências de como facilitar esse processo do cálculo da derivada. Amados, vou colocar aqui uma função qualquer e quero ouvir de vocês como seria a derivada dessa função, como que nós iríamos calcular, como é que ficaria essa derivada com relação a algumas funções. Eu acho que tem até um questionamento sobre o que era uma constante, né? A gente vai ver também um pouco sobre essa ideia de constante. Se eu tiver uma função do segundo grau, como está sendo dada nesse caso aqui, f de x igual a x ao quadrado, menos 2x mais 51, e eu quiser fazer aqui uma derivada dessa função, qual seria a minha derivada, Matos, com relação a essa função? Quem poderia me ajudar? Seria 2x 2x menos x. menos x mais 0. E agora, 2x menos x? Concordam todo mundo? 2x menos Aliás, 2. não, professor, aliás, não. 2x é menos isso 2. mesmo. Menos 2. É isso mesmo. X É menos isso 2. mesmo. E aí seria 2x menos 2 ou 2x menos x? Seria x menos 2. 2x menos 2. Isso. Nesse caso dessa função, a nossa derivada seria 2x menos 2. A primeira derivada, nós temos o expoente 2. Então, o 2 Mas a gente não subtrai, professora? Esse 2 aí? 2 menos vezes... 1? Isso. E aí, o nosso é. expoente Eu que me vai enganei. subtrair, vai ficar Vai com o expoente. Vai como... 2 menos 1. Exatamente. Eu que me enganei aqui. Subtrai para ficar o expoente 1. Isso aqui vai vir 2 menos 1. Menos 2. Esse x é como se tivesse um 1 em cima, né? Que não precisa aparecer. Ele desce multiplicando. E o nosso x vai ficar com o expoente 1 menos 1. Esse mais 51 é a nossa constante que a gente falou na aula passada. Vocês se lembram como é a derivada da constante? Qual é o valor? 0. 0. Então, aqui vai ficar mais 0. Reorganizando os nossos termos, né? Nós teremos aqui 2 menos 1, que dá 1. Então, Alguém x começou a elevado... compartilhar Alguém outra começou a tela aí. compartilhar alguma coisa. Nora Aí Ney. está aparecendo para mim a sua imagem. Gente. Ficou todo branco. Nora Ney está compartilhando. Agora eu vi, amados. Deixa eu ver se compartilhando de novo se volta, né? Agora fiquei confusa. Voltou, Márcio? Voltou. Voltou, professora. Voltou. Essas coisas de ao vivo é sempre massa. Aí, pessoal, nesse caso... Nesse caso, x, ele é elevado a 1 menos 1, que dá 0. Todo número elevado a 0 dá 1.
Então, quando a gente multiplicar esse 1 dessa potência de x vezes 2 vezes 1, nós vamos ter aqui também menos 2. O zero, como ele está somando ou subtraindo, ele não faz diferença, né, para a gente. Então, não importa a gente mexer com esse zero, porque ele não faz diferença. Ele faria diferença se fosse multiplicando. Então, a derivada dessa função é 2x menos 2. Vamos agora mudar aqui, colocar outra função. Para a gente pensar um pouquinho sobre como seria essa derivada. Agora, Marcos, a minha função ela tem um olhar um pouco diferente, né? Daquelas funções polinomiais. E aí nós vamos ver, a partir disso, como ficaria a sua derivada. Eu tenho f de x igual a 2x ao cubo sobre 15, menos 4x elevado a menos 2, mais x. Pergunta é, qual a derivada dessa função? Quem se arrisca? Quero ouvir vocês, amados. O pessoal está ficando calado, vocês ainda estão com dúvidas no processo de derivadas? Eu tô, professor. A derivada mesmo é o que mesmo na equação? Amada, a derivada é quando a gente calcula o limite de uma curva, né? Quando nós temos aí um ponto se aproximando de outro dentro dessa curva. Essa é a ideia geométrica. A derivada que nós estamos vendo aqui são processos. Nesse caso aqui, eu estou trazendo para vocês os processos que mais são utilizados dentro do conteúdo de derivadas. Então, digamos assim, que o bambambam da derivada, no geral, são esses procedimentos. E no que é que consiste esses procedimentos de derivada? O nosso expoente, ele tem que descer, multiplicando o valor, como foi feito aqui com o 2. O 2, ele desce, multiplicando a função. E o meu expoente, ele passa a ser agora o expoente que nós tínhamos anteriormente, menos 1. Então, toda derivada, ela pode ser resolvida por esse método. Desce o expoente desce multiplicando a função e o novo expoente passa a ser menos 1. Então, vai ser aquele expoente anterior, menos 1. E aí, eu estou aqui com alguns exemplos para vocês, para a gente responder juntos, para que assim a gente possa tirar dúvida, né, falar sobre esses processos, porque é a regra geral de derivadas. Desce o expoente e o expoente passa a ser agora menos 1. Então, é sempre o expoente anterior, menos 1. Se vocês tiverem dúvida no geral, como fica a derivada da função no geral, vocês podem utilizar por partes. Deriva por partes. E aí, depois, vocês colocam na derivada. Por exemplo, vou dividir aqui 3f de x, considerando, né, Márcio, que esses f de x representam funções dentro dessa f de x que nós estamos analisando. Então, aqui eu vou chamar de 2x. Ai, meu Deus. 2x ao cubo sobre 15. Acabei aqui, não. Vou chamar aqui também de menos 4x elevado a menos 2. E o meu último f de x, lembrando que aqui são partições daquela função, viu, Matos? Então, não é que essas funções f de x são dadas cada uma separada, não. O que eu estou considerando partições dessa função aqui inicial para a gente derivar. F de x igual a x. O procedimento do cálculo de uma derivada consiste sempre em descer
o expoente daquela incógnita, descer o expoente da letrinha, né? Esse expoente, ele desce multiplicando toda a função e o novo expoente vai ser o expoente anterior menos 1. Então, a gente vai sempre subtrair 1 do expoente. Então, por exemplo, nesse caso, nessa partição aqui da função, esse momento, o meu F' vai ser igual o 3, que é o expoente da incógnita, ele desce multiplicando. Então, ele multiplica o 2x, que é da função. O meu novo expoente vai ser o expoente anterior menos 1. Então, vai ser 3 menos 1 dividido por 15. Eu coloquei fração, amados, para dizer para vocês o seguinte: sempre quando vocês puderem simplificar as frações, simplifiquem, porque quando a gente trabalha sempre com frações dentro de alguma função, a gente trabalha com as frações mais simplificadas possíveis. Nesse caso, nós temos aqui o 15, que é o múltiplo de 3. Então, nós podemos estar dividindo esse 15 por 3. Que a gente sabe que é possível. Então, quando a gente divide 15 por 3, dá 5. Então, esse resultado vai ser 2x elevado a 3 menos 1, que é o quadrado, sobre 5. Por que 5? É como se eu tivesse dividido aqui por 3 e embaixo por 3. Esse 3 cancela pelo de baixo e sobra 5. Nesse caso, o meu expoente ele é negativo. Quando o expoente é negativo, pessoal, vocês têm que ter cuidado com duas coisas para vocês não errarem, né? A primeira coisa é que o negativo do expoente ele desce também. Todas as vezes que vocês tiverem expoentes negativos, o negativo do expoente desce também na hora da multiplicação. Então, nesse caso, meu F' de x vai ser o menos 2 do expoente. Então, tem que ter o menos, vocês não podem esquecer do menos, vezes menos 4x, e o meu expoente vai ser sempre aquele expoente anterior menos 1, sempre ele menos 1. Então, aqui eu vou ter menos 2 com menos 1. Que resultado? Nós vamos ter o seguinte, menos 2 vezes menos 4, né? Então, nós vamos ter aqui mais, menos por menos dá mais, 8 vezes x elevado a menos 3. Como a potência só está no x, a gente pode fazer essa multiplicação, esse jogo de sinal, certo? Fazer o menos 2 vezes o menos 4, porque a potência está apenas no x. Se a potência fosse nos dois, não podia, viu, amados? E aí, o que é que nós temos? O resultado vai dar 8x elevado a menos 3. Se vocês quiserem reescrever um negativo, ele pode passar para baixo. Então, ficaria aqui 1 sobre x elevado ao cubo vezes 8, que daria 8 sobre x ao cubo. Não é necessário, viu, mas eu não sei que vocês queiram fazer isso, senão não é necessário. E a derivada de f de x, que é sempre 1. Aí a gente resolveu as derivadas por partes. E agora que a gente já resolveu por partes, eu vou reescrever a derivada dessa função, que é a gente juntar, né? Todas as partições. 2x ao quadrado sobre 5, mais 8x elevado a menos 3, mais 1. E aqui representa a derivada dessa função. Agora, bora lá, Matos.
bora as perguntas. Com relação a essa derivada, quais foram as dúvidas de vocês? Onde é que vocês querem que eu volte para falar sobre essa derivada? E aí, amados? Ninguém tem dúvida? Não, Boa tudo noite, claro. professora. Boa Doutora, noite. A dúvida foi só nessa fração aí, onde o denominador é 15, aí eu fiquei na dúvida, né? Mas opera normalmente, né? Certo. Já falaram sobre a fração. Mais alguém tem alguma dúvida além da fração? Para a gente falar com A mais calma? dúvida foi esse f de menos 4 elevado a menos 2 e esse primeiro aí de 2x elevado ao cubo, e no caso aí já faria aí direto, né? Sem precisar botar esse menos 1. E se eu fizer aí nesse menos 4 elevado a menos 2, daria diferente aí. Bora ver. Não entendi direito. Porque ficou 8 menos 3. Bora. Deixa eu para cá. Para a gente fazer com mais calma. Vou colocar outra cor aqui para a gente fazer separado. Ó, vou fazer os dois separados, viu, Márcio? E vou explicando com mais calma. Primeiro da fração, segundo do expoente negativo. Já coloquei de propósito, porque eu imaginaria, porque sempre quando eu trabalho com derivadas e com cálculo, eu verifico que os meus alunos possuem dificuldades e acabam se perdendo um pouquinho no expoente negativo e com relação à fração. Não sei também se é o caso de vocês, mas vamos lá. Com relação à fração, eu tenho f de x é 2x ao cubo sobre 15. Como eu sempre falei para vocês, quando vocês estão trabalhando, vocês podem perceber isso até nas equações que vocês trabalham normal. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Se tiver fração, é sempre o método mais simplificado. Então, quando vocês puderem dividir as frações por algum número, simplificar, vocês vão ter que simplificar, porque a gente sempre utiliza o método mais... não é mais rápido, mas é o mais simplificado. Com todas as frações, quando a gente utiliza dentro de função, certo, Matos? Pode ser soma de fração, subtração de fração, uma coisa. Agora, dentro das funções, a gente sempre utiliza o método mais simplificado. O que a gente puder simplificar, a gente simplifica. Então, para o cálculo dessa derivada, o cálculo da sua derivada se dá descendo o expoente. Então, esse 3, ele passa multiplicando, ele desce, né? Multiplicando a minha função. Então, 3 vezes 2x sobre 15. Então, o meu 3, que era do expoente x, ele desceu multiplicando a minha fração, que é 2x sobre 15. Agora, esse x ao cubo, essa potência 3, ela vai diminuir sempre 1. Então, vai ser 3 menos 3 menos 1. Então, por que esse 3 desceu? Porque o 3 é o 3 do expoente de x. Quando a gente desce o 3 do expoente de x, o meu novo expoente passa a ser sempre menos 1. Então, o meu expoente em x não é o expoente em 2, é o expoente de x. Passa a ser 3, que é o expoente anterior, menos 1. Então, quando nós vamos agora reorganizar, eu vou ter aqui 3. Não vou multiplicar agora não, viu, amados? Eu vou deixar para mostrar para vocês o processo de simplificação. 3 vezes 2, x, 3 menos 1 dá 2, então x ao quadrado, sobre o nosso número 15, é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15, e aí eu posso reescrever esse 15 como sendo
nesse formato. Quando nós fazemos isso, o que é que acontece? Eu tenho um 3 na parte de cima e tenho um 3 na parte de baixo. Quando vocês estiverem trabalhando com frações e vocês estão organizando as frações, nesse esquema, como eu coloquei para vocês, 3 vezes 2, 3 vezes 5, colocando os números fatorados, os números que vocês estão ou no denominador ou no numerador fatorado, todas as vezes que aparecer o mesmo número no denominador e no numerador, eles se cancelam. Então, se vocês estão fatorando números e eles aparecem no numerador e no denominador o mesmo, eles se cancelam. Que é o caso desse 3. Eu tenho 3 no numerador, 3 no denominador, então eles se cancelam. E foi o que sobrou para a gente? Sobrou para a gente 2x ao quadrado sobre 5. Então, quando vocês forem fatorar, vocês podem ir por esse caminho também. Para simplificar, né? Simplificar a fração. Fatorem os números que vocês podem fatorar. Então, por exemplo, eu sei que 15 é múltiplo de 3. Como eu tenho um 3 aqui em cima, eu já posso organizar para poder cancelar esse 3. Se eu tivesse aqui um múltiplo de 2, eu poderia também organizar para cancelar esse 2 aqui de cima. E por aí vai. Então, a ideia é que vocês possam estar, né, organizando, fatorando os valores para cancelar. E aqui é a maneira mais simplificada da gente trabalhar com a fração. Como eu falei para vocês, vocês podem, né, deixar nesse formato, que seria 6x ao quadrado sobre 15, mas quando nós estamos trabalhando com funções ou equações, a gente sempre utiliza a fração mais simplificada possível. Essa é a ideia de frações, viu, amados? Eu vou passar daqui a pouco outro exemplo para vocês. Agora nós vamos pensar sobre quando o valor é negativo. Esse menos 4x elevado a menos 2. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho menos 4. Eu vou até reescrever aqui para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona essa ideia também do produto de um termo que tem potência. Então, esse f de x, ele é o menos 4, aqui é a função, vezes x elevado a menos 2. Então, o menos 2, ele só é do x. Ele não é do menos 4x. O menos 2, ele só é uma potência do x. Então, aquela função, menos 4x elevado a menos 2, é a mesma coisa aqui. Menos 4 vezes x elevado a menos 2. Como eu quero derivar essa função, então nós vamos ter que descer o expoente da incógnita, descer o expoente de x, multiplicando toda a minha função. Então, o meu expoente de x, nesse caso aqui, é o menos 2. Então, menos 2, vou colocar entre parênteses, que é negativo. Então, o ideal é que a gente sempre coloque valores que vão multiplicar ou dividir com sinal negativo entre parênteses. Então, esse menos 2 é o menos 2 do expoente de x, ele desce, vezes, aqui eu vou ter menos 4, que é da função, que a função é menos 4x elevado a menos 2, vezes x elevado a menos 2, só que como a gente está calculando a derivada é sempre o expoente menos 1. Então, eu vou ter x elevado a menos 2 menos 1. E a partir disso, a gente pode ver o que pode ser simplificado, reorganizado. Menos 2 com menos 4, jogo de sinal. Na multiplicação, 2 sinais iguais, independente de ser positivo ou negativo, dá mais. 2 vezes 4, 8. Vezes x. Menos 2 com menos 1. Aqui a gente não está multiplicando, aqui a gente está subtraindo. É como se eu estivesse devendo 2 e fosse dever mais 1. Então, eu passo a dever 3. Então, todas as vezes que vocês têm uma subtração entre valores que têm o mesmo sinal, nesse caso, os dois são negativos, fica menos, e aí a gente soma os valores. 2 mais 1, 3. 8x elevado a menos 3. Como eu disse para vocês, quando vocês estiverem calculando,
Preste atenção com relação a com o expoente negativo, porque ele pode vir nesse formato aqui, ó. 8 sobre x ao cubo. Sempre quando tem o menos 3, ou o valor negativo do expoente, a gente pode transformar ele em uma fração. 1 sobre x elevado àquele expoente. Vou chamar aqui de e, só considerando ele positivo. E se o expoente for negativo, vamos lá. Ficou mais claro, pessoal? Fração, expoente negativo. Então, professor, vai estar sempre subtraindo menos 1 no caso da derivada, né? Isso, sempre subtraindo menos 1, independente do expoente, se ele for negativo, se ele for positivo, a gente sempre diminui menos 1. Só ter cuidado quando for menos, né? Porque quando for menos, a gente soma os valores e conserva o sinal de menos. E, independente do sinal do expoente, vai estar sempre subtraindo menos 1. Sempre menos 1, independente do sinal. E o expoente desce multiplicando. Ou positivo ou negativo, ele desce multiplicando toda a função. Tranquilo, Matos? Fração? Tranquilo. Tranquilo, meu povo, essas derivadas? Tá melhorando. Tranquilo, prof. Tá indo, né? Tá melhorando. Eu só vou chamar a atenção para vocês do seguinte, viu, Marcos? Quando vocês estiverem estudando, não só com relação a cálculo 1 ou outros valores, principalmente se for questão de marcar outras provas, né? Sei lá, se vocês não... algum concurso, algo que vocês estão calculando, verifiquem, por exemplo, se for questão de marcar, como é a escrita das respostas, certo? Porque às vezes vocês chegam aqui, por exemplo, nesse caso, chegou na derivada 8 vezes x elevado a menos 3, e às vezes vocês olham nos resultados e não tem. Então, ele vai lá e coloca nos resultados 8x elevado ao cubo. Então, por exemplo, concurso, eles gostam muito disso, viu? Eles gostam muito de colocar alguma pegadinha, alguma coisa para vocês observarem. Então, se o resultado é esse, eles vão colocar nesse formato. Eles não vão colocar do jeito que está aqui arrumadinho, não. Por isso que eu sempre digo para vocês, aí vai uma dica, não só de cálculo, mas uma dica de vida, viu? Não sei se tem muita gente concurseira. Eu acredito que vocês vão fazer muito concurso, né? Daqui uns meses, quando vocês já estiverem próximo de estarem, né, se formando, ou para quem já tem outras formações, quando vocês estiverem trabalhando com matemática, principalmente qualquer conteúdo, se tiver fração, simplifiquem logo, porque eles nunca colocam uma fração sem simplificar. Por exemplo, aqui, 6 sobre 15. Nunca, nunca, nunca. Isso eu lhe digo, viu, Marcos, com toda certeza. Eles sempre colocam no formato mais reduzido possível, mais simplificado possível. Então, se vocês estão trabalhando com fração, simplifique o máximo que vocês puderem. Se vocês simplificarem no início, é mais fácil, porque os valores se tornam menores e na hora de multiplicar é mais tranquilo. Se vocês forem multiplicar ou se precisar dividir, só simplificar no final, vocês vão trabalhar as continhas todas com números altos. E isso é ruim. Então, todas as vezes que vocês tiverem, né, fração, sempre simplifiquem, se possível, no início do cálculo. Porque aí, pessoal, fica mais fácil o processo para vocês. Agora eu vou colocar aqui outra função para ver de vocês qual é a minha derivada. Lembrando que essas são as principais regras de derivadas, viu, Matos? Por isso que eu estou focando mais com vocês nesse momento, porque elas são as principais. Então, assim, basicamente, vocês conseguem resolver todas por esse formato. Vou colocar até um expoente aqui negativo, para a gente aí se adaptando com isso. Agora eu pergunto, quem é a filhinha de x? E aí, meu povo? Aí ficaria, no caso, 4 menos 2. 4 menos 2. 4 menos 2, porque tem um aqui em cima, né? No x, o expoente. Ele desce multiplicando 4
Aí fica 4, né? Porque 1 Sim. menos 1 é 0. X elevado a 0 vai dar 1. Aí fica 4 menos 2. Vezes, né? Entre parênteses aí, menos 3, menos 3x elevado a menos 4. Menos 1. Só isso? Endereço? Não, vamos resolver, né? Vamos resolver as paradas aí da luz. Tem um erro lá da consulta, entendeu? E aí tem que ajustar. Fica menos 4. 4x elevado a menos 4. Aí é só você pegar os F de x é igual a 4 menos 2, 2 vezes menos 4x elevado a menos 4, menos 1. E aí, amados, concordam com o colega de vocês? Querem acrescentar algo? Esse 1 aí seria... Professora? Esse 1 aí seria o certo. Olha, minha conclusão ficou como menos 8x menos 4, menos 8x elevado a menos 4, menos 2. Pessoal, a derivada de 2 e de menos 1 é 0. Eu acho que fica 4... eu acho que fica... Nesse primeiro parênteses aí, se eu fosse derivar isso aí, ó, aí ficaria o quê? 4 menos 2, certo? 4 menos 2 é 2. No outro parênteses aqui, eu tenho x elevado a menos 3, então o menos 3 desce, né? Menos 3 desce, então ficaria menos 3x elevado a menos 4. Menos 1. Como eu tenho 4 vezes essa menos 3x elevado a menos 4, menos 1, aí ficaria o quê? Menos 8x elevado a menos 4, menos 2. Mas a constante não seria 0? Ah, tá certo. Fazer a distributiva aí primeiro, professora, depois que vai diminuir o 4. Tem razão. Fica a critério de vocês, amados. Eu vou só frisar o que vocês Professora. já falaram. Oi. Professora. Boa noite, Jean. No caso aí, como é um produto... Como é um produto, eu derivo a primeira e conservo a segunda. Sim. Mais a derivada da... Mais conserva a primeira... deriva a primeira, conserva a segunda. Mais conserva a primeira e deriva a segunda. Isso. É isso? Amados, isso está corretíssimo. Tá? Eu acho que eu cheguei à conclusão aqui, professora. O primeiro, acho que foi Gileno, ele trouxe também um pouco, né, sobre esses processos. Só para a gente lembrar que a derivada da constante é 0. Da constante é 0, Isso. Aí o que acontece, viu, Ratos? Como eu falei para vocês. Aqui são as regrinhas para facilitar a vida de vocês no cálculo da derivada. Vocês podem utilizar qualquer uma das regrinhas. Nesse momento agora, vocês podem utilizar qualquer uma das regrinhas que vocês já conhecem para calcular derivadas. Lembrando que a gente parte do princípio de que o cálculo da derivada surge do limite fundamental. Então, ali a nossa interpretação geométrica de onde surgiu a derivada, o que é a ideia de derivada, que é aquele cálculo do limite de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x para x tende a 0. Esse é o limite fundamental, a nossa interpretação geométrica. Tudo que a gente vem fazendo até hoje são processos que facilitem vocês a calcular a derivada, para que vocês não precisem, em toda a derivada, voltar ao limite fundamental, que é um cálculo extenso, estarem calculando pelo limite fundamental e demorando mais tempo. Então, tudo que a gente vem fazendo são métodos para facilitar o cálculo da derivada. É só isso. É só facilitar o cálculo da derivada. Com relação à primeira coisa, a esse produto, eu tenho um produto aqui de 2 termos, vocês poderiam sim aplicar a distributiva, fariam toda a multiplicação, né? A combinação, porque cada termo multiplica pelos 2, e no final, vocês iriam
derivar a função resultante dessa distributiva. Então, vocês podem multiplicar os termos. Como é que seria esse multiplicar os termos? Seria vocês estarem multiplicando o nosso 4x vezes x. Ai, meu Deus, aqui mesmo. O nosso 4x vezes x elevado a menos 3. Depois, 4x vezes menos 1. Depois, menos 2 vezes x a menos 3. E depois, menos 2 vezes menos 1. Então, se vocês forem aplicar a distributiva, eu vou até chamar a atenção para que vocês não caiam na besteira de multiplicar 4x vezes x menos 3 e menos 2 vezes menos 1. Não é assim. A gente tem que fazer a combinação de todos os termos, viu, Marco? Estou falando isso também, não sei se é o caso de vocês, mas só chamando atenção para essa regrinha. Então, isso vocês poderiam fazer. Fariam a distributiva e, no final, resolveriam calculando a derivada da distributiva. No entanto, pessoal, existe a regra que a gente chama de regra do produto para derivadas, e essa regra do produto a gente pode aplicar. Então, o que é que diz a regra do produto? Que a gente vai fazer uma combinação. Que combinação? Derivar uma função e multiplicar pela outra. Então, como eu tenho aqui duas, funcionam como duas funções, eu vou derivar a primeira e multiplicar pela segunda, mais derivar a segunda e multiplicar pela primeira. Então, qual é o primeiro passo? Derivar a primeira função, que é 4x menos 2. Então, a derivada de 4x menos 2 é 4. Só 4. Então, aqui é a derivada da primeira função. Deriva a primeira e multiplica pela segunda função que a gente está trabalhando. Ai, Senhor. Então, menos 3. Menos 1. Aqui, derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Então, deriva a primeira, multiplica pela segunda. Mais... Agora, eu vou derivar a segunda e multiplicar pela primeira. Então, o primeiro passo é derivar a primeira e multiplicar pela segunda. Agora, eu vou derivar a segunda. Esse menos 3, ele desce multiplicando. X elevado a menos 3, menos 1. Menos 1. Esse daqui é uma constante, então a derivada dá zero. Então, aqui eu vou ter a derivada da segunda vezes a primeira. Que é 4x menos 2. Reorganizando esses termos, eu vou ter aqui, ó, 4x a menos 3, multiplicando x a menos 3 vezes 4. Então, 4x a menos 3, menos 4, que é 4 vezes menos 1. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter menos 3x elevado a menos 4. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 3x elevado a menos 4. Quando eu multiplicar isso aqui vezes 4x, eu vou ter menos 12, que menos 3 vezes 4 dá menos 12. X, aqui é como se fosse 1. Quando eu somar menos 4 mais 1, vai sobrar menos 3. É como se esse menos 1 daqui, que é negativo, se cancelasse com esse, que é positivo. E agora, esse termo vezes o menos 2. Então, menos por menos dá mais. 2 vezes 3, 6. X elevado a menos 4. Então, essa é a nossa derivada. Veja que a gente tem também alguns termos em comum, que é porque o x a menos 3 é um termo comum entre os dois, eu posso trabalhar com os valores. Menos 2 mais 4, menos 8, x a menos 3. Esse x a menos 4, ai, sei, que é um 3, meu povo, mais 6, x a menos 4 e o menos 4. Então, se vocês fossem abrir depois, resolver, vocês chegariam no mesmo resultado.
Ficou mais tranquilo, meu povo? O produto deriva a primeira, multiplica pela segunda. Deriva a segunda, multiplica pela primeira. Tranquilo? Regra do produto? Vou passar só um exemplo de regra do quociente para a gente falar. Oi. Volta, por favor, só aí onde começar do menos 8 aí. Porque cortou aqui, aí eu perdi o inicinho. Até aqui tá possível. tranquilo? Até esse momento dessa linha tá tranquilo? Sim, aí a partir dessa aí, do 6x menos 4, aí depois que vai para o menos 8x. Ó, aqui eu tenho x elevado a menos 3. Aqui também eu tenho x elevado a menos 3. Então, o mesmo termo. Como eles são iguais, eu posso trabalhar com os valores que estão próximos deles. Quem são os valores? Menos 12 e mais 4. Aí eu vou agora fazer o quê? Menos 12 mais 4, porque ambos estão acompanhando x elevado a menos 3. Então, os sinais contrários conservam o sinal do maior, que é menos, e subtrai. 12 menos 4, 8. Então, menos 8x elevado a menos 3. Isso a gente só pode fazer se os termos forem semelhantes. Então, x a menos 3, x a menos 3. Como nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tenho x a menos 4, só tem ele, a gente não pode fazer nada. Então, de onde vem esse menos 8? Tem menos 12, que está acompanhando x a menos 3, com 4, que também está acompanhando x a menos 3. Conserva o sinal do maior e subtrai os valores. Tranquilo, Amada? Tranquilo, prof. Muito obrigada. Não. Podemos fazer um exemplo agora de regra do quociente. Ó, pessoal, por que eu estou frisando nesses momentos? Porque, assim, quando nós vamos calcular a derivada, o quociente e o produto ele tem olhares diferentes, viu? Então, assim, a aplicação das funções polinomiais, função constante, elas são mais diretas. Mas, quando nós vamos para a regra do produto e do quociente, já essas regrinhas são regrinhas mais específicas, têm olhares diferentes, por isso que eu vou chamar a atenção para vocês. Então, vou só fazer aqui um exemplo da regra do quociente para a gente pular para a regra da cadeia, que é envolvida com isso também. Então, digamos que eu tenho a função f de x igual a x menos 2 sobre x ao quadrado mais 1, por exemplo. Nesse caso, para a gente derivar a nossa função, se fôssemos tentar fazer manipulações, já seria um pouquinho mais complicado, né? A gente poderia, por exemplo, colocar x menos 2 vezes x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1 e aplicar a regra do produto. Mas daria mais trabalho. Talvez se não chegue principalmente com relação a menos 1. Então, quando chega, por exemplo, a divisão de funções, a regra já é diferente. No caso da derivada, de uma divisão entre duas funções, a nossa derivada ela se dá pelo seguinte. Então, para eu calcular a derivada dessa função, eu tenho que derivar a primeira. A primeira é sempre considerando que primeira vai ser numerador e segunda vai ser denominador. Então, a primeira vai ser sempre numerador e a segunda para a gente aqui vai ser denominador. Então, derivando a primeira, é derivar o que está no numerador, que é x menos 2 e a derivada dá 1. Deriva a primeira, multiplico pela segunda, que é x ao quadrado, mais 1. Deriva a primeira, que é a primeira numerador, do numerador x menos 2, derivado da 1. Multiplico pela segunda, a segunda é x ao quadrado mais 1. Oi. Por que a derivada da segunda expressão que está no denominador deu 1? Não, a daqui é a primeira. Derivada da primeira. Numerador, x menos 2. Mas por que aqui deu 1, professora? Porque aqui, ó, quando a gente tiver x menos 2,
Menos 2 é uma constante, ela vai dar zero. Toda constante dá zero. Quando nós temos o x, esse x que não aparece, ele tem 1 no expoente. É porque quando 1 está no expoente ou no denominador, ele não precisa aparecer. Precisa se estiver somando alguém ou subtraindo. Mas no nosso expoente, ele não precisa aparecer. Então, derivando essa função, o meu 1, ele desce, multiplicando, né, que é o nosso expoente. E meu x vai ficar o expoente anterior, que é 1, menos 1. Então, aqui vai ser igual a 1 vezes 1 menos 1 dá 0. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, o resultado vai dar 1. Então, a derivada de x é sempre 1. Se for menos x, é menos 1. Tranquilo, Amada? Melhorou? Tranquilo, Pro. Obrigada. Voltando à nossa regrinha, né, do produto ou quociente, derivou a primeira, multiplica pela segunda. Agora é menos. Então, na regra do produto, vocês derivam, fazem as combinações e somam. Na regra do quociente, nós vamos fazer as combinações, só que nós vamos subtrair. E todas as vezes que a gente subtrai, a gente sabe que a posição interfere, né? Então, tenham cuidado também com as combinações. É sempre derivar o numerador vezes o denominador. Então, aqui vai ser menos, derivando o nosso denominador, nós vamos ter 2x vezes a primeira, que é do numerador, que é x menos 2. Então, x menos 2. Tudo isso dividido pela segunda elevada ao quadrado. Então, a segunda ao quadrado é a do denominador ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Reorganizando, nós vamos ter 1 vezes x ao quadrado mais 1 dá o próprio. X ao quadrado mais 1. Menos 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes menos 2 dá mais 4x sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Que a gente pode organizar x ao quadrado menos 2x ao quadrado, nós vamos ter menos x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Então, pessoal, quando vocês tiverem, né, duas funções que estão dividindo, a regra é a seguinte. Deriva a primeira, que é o numerador, multiplica pela segunda, que é denominador, menos, deriva a segunda, denominador, vezes a primeira. Tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Por que eu deixei nesse esquema? Porque vocês vão ver, quando vocês estiverem estudando, que na regra do quociente, a maioria dos livros, dos autores, eles não desenvolvem essa parte aqui embaixo. Então, se vocês quiserem, vocês podem desenvolver. Primeiro ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e o segundo ao quadrado. Porém, na maioria dos livros, eles deixam nesse formato, viu, Matos? Por isso que eu deixei nesse jeito já para frisar isso. Vocês podem ter, né, o desenvolvimento aqui todinho ou deixar desse jeito. Isso no denominador, que é a função elevada ao quadrado. Mas no numerador, não. No numerador, a gente organiza tudo que puder organizar. Tranquilo, meu povo? Vamos falar agora sobre função composta? Derivada da função composta. Compartilhar outro arquivo com vocês. E aí eu já mostro como se dá esse processo. Além de falar das funções também elementares, que são as derivadas que já são prontas, arrumadinhas. Pessoal, quando nós tivermos uma função composta,
Todas as vezes que vocês trabalham com função composta, ou vocês já viram algum estudo relacionado à função composta, é como se a gente tivesse que colocar uma função dentro da outra. Então, a ideia de função composta é vocês reorganizarem uma função dentro de outra. Então, por exemplo, aqui ele está chamando y de g de u e u igual a f de x. Ou seja, se o meu u que está aqui dentro é f de x, é como se eu estivesse calculando g de f de x, que é eu colocar a função f de x dentro de g. Então, qual é a ideia da função composta? É vocês colocarem dentro de uma função maior uma outra função. Então, quando vocês estão, por exemplo, calculando a função composta, vocês podem ir nos valores de x, e onde tiver x, vocês vão substituir pela nova função. Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho g de f de x, vocês vão na função g, e onde tiver x, vocês iriam substituir por f de x. Essa é a ideia da função composta. A gente está colocando uma dentro da outra. Isso também pode acontecer dentro da derivada. E aí, se vocês tiverem uma função composta, vocês podem desenvolver a função composta mesmo, colocando uma dentro da outra, fazendo as manipulações e chegando em um resultado final. E essa função, vocês vão derivar, né? Resolver a derivada. Ou vocês podem aplicar a regra da cadeia. Então, qual é a regra da cadeia? A regra da cadeia ela só vale para a função composta, viu, Mato? Então, a regra da cadeia ela diz o seguinte: se você tiver uma função composta, vocês irão resolver a função geral derivando, né? Vocês vão derivar a função geral como se ela não fosse uma função composta e multiplicar pela derivada da função que está dentro dela. Então, se eu tenho f de x dentro de g de x, eu vou derivar g de x como se fosse uma função qualquer e multiplicar pela derivada de f, que é a que está dentro de g de x. Aqui é um exemplo, considerando que g de x é uma função potência, né, que tem um expoente. Então, a gente deriva a função, ó, desse expoente n, vezes a função elevada a n menos 1, só que agora a gente multiplica pela derivada da função que está dentro. Então, aquela função que está dentro, né, ela vai ser agora derivada também. Então, a gente faz a multiplicação geral desse expoente menos 1 e multiplica pela derivada da função que está dentro. Eu acho que tem algum exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês e falar. Deixa eu só colocar esse exemplo aqui no Teams para me resolver com vocês. Depois eu coloco então outro. Vamos falar sobre ele. Então, digamos que aqui eu tenho uma função y, e essa função y ela é dada por x ao quadrado mais x mais 2 elevado à 7ª potência. Então, como é que eu consideraria que essa função é uma função composta? Se eu chamar x ao quadrado mais 5x mais 2, eu vou ter que essa função me representa uma outra função, que aqui está sendo chamada de u, ó. Ou seja, quem é meu u? X ao quadrado mais 5x mais 2. E quem vai ser meu y? Meu u elevado à 7ª, sendo esse u uma nova função. Então, nesse caso, pessoal, quando vocês tiverem esse formato, para derivar, vocês têm que fazer o seguinte. Desce o expoente, nesse caso é 7, ele desce multiplicando, como se fosse, né? Fazer tudo certinho, como se fosse a nossa derivada normal. A função ela permanece a mesma, só que elevado ao expoente menos 1. Então, vai ser 6, porque é 7 menos 1. Então, o que foi que nós fizemos? Esse 7 ele desceu, multiplicando a função, e agora o meu novo expoente vai ser 7 menos 1. Tudo isso vezes a derivada do que está dentro aqui, ó, que é esse x ao quadrado mais 5x mais 2. Então, a gente deriva normal, como se fosse só aplicar a derivada direta desse expoente, multiplica pela função elevada ao expoente menos 1. Então, desce o 7, multiplica pela função toda e elevado a 7 menos 1. Só que agora a gente vai multiplicar também esse valor pela derivada da função que está dentro. Porque como se a gente tivesse uma função composta. Então, a gente multiplica pela derivada dessa função aí, dessa função x ao quadrado mais 5x mais 2. Daqui a pouco eu falo para vocês outros exemplos, a gente fala sobre eles no Teams. Deixa eu só falar
Aqui nós temos uma tabela, né? Aqui é a tabela geral das derivadas, para quando vocês estiverem estudando, ó. Derivada de uma constante é 0, derivada do x é 1, como a gente já viu, inclusive foi uma dúvida da colega de vocês. Se for menos x é menos 1. Se eu tiver uma constante multiplicando a função, basta que vocês derivem a função e no fim multiplica pela constante. Se vocês tiverem uma soma de funções, que nesse caso o IV para a gente está representando funções. Se vocês tiverem soma de funções, a derivada é a soma das derivadas, de cada uma separada. Ou se vocês quiserem somar depois, derivado não tem problema. Regra do produto, duas funções, deriva a primeira vez a segunda, mais deriva a segunda vez a primeira. E no caso da soma, tanto faz a ordem que vocês preferem derivar. Se for o quociente é sempre por esse lado. Deriva numerador vezes denominador menos... Deriva denominador vezes numerador e divide pelo denominador elevado ao quadrado. E agora a nossa regrinha da cadeia. Se nós tivermos uma função, né, composta, u elevado a alfa, esse alfa, que é expoente, ele desce multiplicando a função elevado à potência menos 1. Só que agora a gente multiplica pela derivada do que está dentro. E após isso, amados, eu vou passar para vocês agora as nossas funções trigonométricas. Quando vocês forem derivar as funções, vocês também vão ter agora, né, as funções trigonométricas. E elas já são específicas. Elas já vêm com o resultado, né, pronto para vocês. Então, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Então, derivada do seno é cosseno e derivada do cosseno é menos seno. Quando vocês forem calcular a derivada da tangente, cotangente, secante e cossecante, todas essas derivadas são obtidas dessas duas aqui. Lembrando que tangente é seno sobre cosseno, cotangente, cosseno sobre seno. E a partir dessas manipulações a gente consegue chegar nesses resultados. Então, quais são as derivadas elementares trigonométricas? Derivada do seno, cosseno, do cosseno menos o seno, da tangente é secante ao quadrado, da cotangente é menos a cossecante elevado ao quadrado. Se eu tiver a derivada secante, é secante vezes a tangente, e cossecante é menos cossecante vezes a cotangente. Então, quando falar em có, vem sempre o sinal negativo. Então, cosseno, a derivada é negativa. Cotangente, derivada negativa. E cossecante, a derivada também é negativa. Então, derivada do seno, cosseno, cosseno menos seno, tangente, secante ao quadrado, cotangente menos cossecante ao quadrado. Secante é a secante vezes a tangente e cossecante menos cossecante vezes a cotangente. E aí vocês vão considerar, ó, só a manipulação com relação aos valores. Então, se eu tenho, por exemplo, digamos que eu queira o cosseno em 3π sobre 2. Se eu quero a derivada desse ponto, eu vou derivar cosseno, que dá menos seno. Então, passa a ser menos o seno de 3π sobre 2. Então, quando vocês têm as funções trigonométricas, a gente trabalha sempre com cosseno, com seno, tangente, tudo do ângulo que está sendo formado. Aqui é considerando uma função composta ao máximo. Eu tenho a função composta seno de x ao quadrado. É como se eu tivesse a função x ao quadrado dentro da função seno. Então, essa é a ideia da função composta. Eu tenho uma função dentro da outra. Então, eu tenho função x ao quadrado dentro da função seno. Como é que a gente providencia, né, essa derivada? A gente deriva ela normal, como se fosse, né, derivar só a função. Então, a gente sabe que a derivada do seno é cosseno. Então, a derivada de seno de x ao quadrado é cosseno de x ao quadrado. Porém, como é uma função composta, a gente também deriva a função que está dentro. Ou seja, esse x ao quadrado também vai ser derivado. Então, nós vamos ter cosseno de x ao quadrado vezes 2x. Aqui nós temos a derivada das funções trigonométricas, só uma tabela mais organizada, né? Vocês vão visualizar o seguinte. Pessoal, aqui tem a função arco-seno, arco-cosseno. Eu botei só o caráter de informação, certo? Mas aqui a gente não utiliza tanto essas funções. Utiliza mais seno, cosseno. Então, vocês se apeguem muito com seno, cosseno. Porque se vocês souberem que a derivada do seno é o cosseno e do cosseno menos seno, vocês conseguem resolver todas as outras. Lembrando que as outras, né, são funções, manipulações com o seno e o cosseno. Então, vocês conseguem resolver todas as outras. Agora, eu vou voltar para trazer alguns exemplos das funções
compostas para aplicar a regra da cadeia junto com vocês. Vou compartilhar com vocês agora a tela do Teams. E mostrar para vocês como seria essa aplicação da regra da cadeia. Então, digamos que eu tenho a função f de x igual a x ao cubo mais 100 menos x ao quadrado mais 27 elevado à oitava. Então, aqui para a gente é uma função composta. Como seria essa função composta? Essa função que eu posso chamar aqui g de x, ó, dentro de f de x. Então, eu tenho aqui a função g de x elevado à oitava. Então, se eu dissesse aqui para vocês, a função f de x é x elevado à oitava, e eu quisesse calcular a composta de f de g de x, considerando que g de x é x ao cubo menos x ao quadrado mais 27, então ficaria desse jeito aqui, ó. X ao cubo menos x ao quadrado mais 27 elevado à oitava. Ou seja, pessoal, quando vocês estiverem trabalhando com funções, e essas funções são funções que estão sendo elevadas a algum expoente, o procedimento para o cálculo da derivada é o seguinte. Nós vamos derivar a função como se ela fosse um expoente normal, só uma incógnita normal. Então, esse 8 ele desce multiplicando a função. E quem é a função? X ao cubo menos x ao quadrado mais 27 vezes. Só que agora, esse expoente dessa função, que era o 8, sempre fica menos 1. Então, desce o expoente, subtrai 1. Desceu o 8, subtrai 1, fica 7. E agora nós vamos multiplicar a derivada da função que está dentro, que é esse valor, essa base do nosso expoente. Então, derivando, nós vamos ter 3 x elevado ao quadrado, porque o 3, ele desce, né? Multiplicando o expoente fica menos 1, menos 2, menos 2x. Essa é a nossa derivada. E aqui vocês podem parar aqui mesmo, viu, amados? Então, como é que a gente calcula a derivada considerando essa função composta? Desce o expoente 8, multiplica toda a função x ao cubo menos x ao quadrado mais 27, elevado a o nosso expoente anterior menos 1. Então, o nosso 8 menos 1, vezes agora a derivada do que está dentro. Então, vezes a derivada disso daqui, derivando, que seria o nosso g de x, derivando, nós vamos ter 3x ao quadrado menos 2x. Essa é a nossa derivada. Oi. Nesse caso aí, professora? Pode perguntar. Estou escutando. Nesse caso aí, a constante desconsidera, não é isso? Mas aqui a gente desconsiderou porque foi a derivada. E a derivada da constante é 0. Isso mesmo. Ô, professora? Sim. Teria como você explicar novamente? Eu me perdi um pouco no raciocínio aqui. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar outro exemplo e aí a gente já fala sobre esse outro exemplo. Vou responder com vocês esse outro exemplo e aí a gente responde com calma. Então, digamos que eu tenho uma função, alguma função, a função elevada a um expoente, que não fosse só um termo elevado ao expoente. Não tivesse só, por exemplo, x ao cubo, x ao quadrado, x aqui. Tivesse uma função elevado ao expoente. Então, digamos que eu tivesse aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5.
Tudo isso elevado à nona. Então, quando nós vamos aplicar as regrinhas de derivada, agora não tem como a gente aplicar, porque toda a função está sendo elevada ao expoente. Não é só um termo, x ao quadrado, 2x, o x ao cubo. Então, é toda a função elevada à nona. Então, quando vocês estiverem nesse formato, como é que vocês devem fazer? Primeiro, se a gente fosse derivar uma função qualquer, a ideia é que a gente desse o expoente multiplicando, né? E o expoente passa a ser menos 1. Então, para a gente aqui, que é esse expoente? Esse expoente é o 9. Considerando, né, que aqui representasse para a gente um termo. Então, considerando que tudo isso fosse, por exemplo, um termo y. Então, se eu tivesse y a nona, para a gente derivar, nós teríamos que descer o expoente que é 9, multiplicar a função e o expoente menos 1. Então, esse 9, ele desce, porque o expoente, ele desce multiplicando, multiplica toda a função x ao quadrado menos 2x mais 5 vezes o expoente menos 1, ou seja, 9 menos 1. Esse é o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tem uma função, está elevado ao expoente, o expoente desce, multiplicando toda a função, e agora o meu novo expoente vai ser ele menos 1. Tudo isso vezes a derivada agora da função que está dentro. Então, na regra da cadeia, a gente faz esse procedimento e multiplica com a derivada dessa função aqui, a derivada de y, que é essa função. Então, o que é essa derivada? A derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de menos 2x é menos 2. A gente já viu que a derivada de uma constante é zero, então a gente poderia parar por aqui. Então, quando eu tenho essa função, amados, uma função toda, né, elevada a alguma potência, desce o expoente multiplicando a função elevada ao expoente menos 1 e no final multiplica pela derivada dessa função que é a base da nossa equação, que é a nossa base. Então, ó, tem uma função elevada ao expoente, toda a função, desce o expoente 9, multiplica pela função elevada ao expoente menos 1 e multiplica tudo isso pela derivada dessa função aqui. Melhorou, Ana? Melhorou, Pro. Agora eu entendi. Então, a gente sempre vai utilizar, né, essa regra, né? Quando for regra da cadeia. Isso. Qualquer função elevada a expoente é por essa regra. Bora lá, meu povo. Dúvidas? Final aí, professor, 2x, né? 2x menos 2x, né? 2x menos 2x. 2x menos 2. 2x menos 2, viu, Márcio? Que a derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de menos 2x é menos 2. A derivada de 5 é 0. Ah, tá. Deixa eu baixar a frequência de vocês. Ô, professora, boa noite. Boa noite. Só a Luciana, do podcast TE. Eu creio que minhas colegas devem ter comunicado aqui, mas eu entrei na aula com atraso devido a gente estar aplicando a sequência didática do professor Celso. E aí eu já cheguei aqui em casa, que o meu deslocamento é muito demorado, muito longe. E aí eu cheguei em casa aqui já faltando para as 8 praticamente. E aí eu só consegui entrar depois, viu? Tá certo, amor. Ó, como a gente tá baixando, a presença de vocês foi baixada agora, então os tutores, eles não lançam falta em quem está presente na hora que a gente baixa a lista. Tanto que a gente baixa a lista no final da aula para poder, né, vocês ficarem resguardados, que mesmo que você chegue depois, e aí não tem problema não. Se vocês que estão, né, passando por esse período aí de observação, não sei se é a observação que vocês estão, depois assiste de novo a apresentação para auxiliar vocês no conteúdo de derivadas.
Tranquilo, Certo, povo? professora, muito obrigada. Eu irei assistir mesmo, porque eu não consegui acompanhar o raciocínio do conteúdo. Sim, hoje foi mais essa ideia de derivadas mesmo. Falando das regrinhas, resolvendo alguns regras da cadeia. Semana que vem. No próximo encontro, a gente faz mais alguns exemplos da regra da cadeia e fala sobre as derivadas sucessivas. Implícitas também. Tá bom, né, meu povo? Vamos finalizar por aqui, deixar vocês livres, né? Ô, Pro, Outra aula. Eu também vou para minha outra aula. Ô, Pro, E só aí uma a gente se dúvida. encontra no próximo encontro do dia 7, né? Pode dizer, Amanda. Assim, professor, aqueles vídeos que estão lá no AVA é referente à atividade ou é vídeo sobre os assuntos mesmo? Ou é sobre os roteiros? Tem vídeo sobre algumas questões, só que são vídeos mais curtos. Resolve uma questão das listas de exercícios. É para auxiliar vocês nas listas de exercícios. Elas também são postadas lá também. Tá bom, Pro. É que eu queria saber se tinha um vídeo meio que resumindo todos os assuntos, entendeu? De derivadas, mas é só através do roteiro mesmo, né? Que a gente vai ver os vídeos que tá lá no AVA. Sim. Lê o roteiro, assiste o vídeo, resolve os exercícios. Beleza, Pro. Obrigada. Eu gosto dos vídeos Nada. que Então, meu fica. povo, então vamos ficar por aqui. Cheiro no coração, né? A gente se encontra agora no dia 7. Aproveite o São João. Descansem, estudem. E dia 7 estamos de volta, né? Beijo, meu povo. Boa noite. E a prova, Boa noite, professora? prof. Bote assim, uma coisinha leve, pra gente não perder. Bora ver. Bora pensar nisso aí. Até, meu povo. Nesse mesmo nível, tá no nível das atividades. Tá, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, Pro. Boa noite, Pro. Bom recesso.